Eu tinha um peso muito grande nas minhas costas, por não ter alcançado o objetivo que eu sempre trilhei, sempre sonhei, que era jogar uma Copa do Mundo, um Brasileirão, uma Champions League, entende? Ver uma Champions League pra mim dói. Só ouvir a musiquinha, Caraca, já choro, mano. Salve! Estamos aqui agora com o Batalha, cria da Rocinha. É um cara que muitas pessoas aqui dentro criava muita expectativa que seria o primeiro jogador a vingar no futebol de campo, saindo da Rocinha. E infelizmente, por algumas consequências do destino, a vida dele acabou tomando outros rumos, mas ele ainda está no futebol. Batalha, compartilha com a gente aí um pouquinho da sua história no futebol, irmão. Olá, boa noite, sou o Batalha, satisfação, cria da Rocinha. Eu tive uma trajetória muito conturbada no futebol, onde fui achado por uma empresa da Alemanha com 13 anos aqui na comunidade. Era cego, leigo, né? Meu pai também não me acompanhou, não teve oportunidade de me acompanhar. Aí nessa primeira oportunidade dessa empresa, eles assinaram um contrato onde meu pai assinava e dava todos os meus direitos de imagem para a empresa. Onde eles assinavam e tal, eles tinham a responsabilidade sobre a minha pessoa. O que eles fizessem estava feito. Então meu pai me entregou para eles e foi onde eu tive a minha experiência no futebol. Eles me implementaram no Flamengo, futsal, tive a passagem no Vasco, Madureira, Nova Iguaçu, fui pro Figueirense, joguei no Zico, no CFZ do Zico, tive a experiência muito top lá no Zico também. Eles me deram essa experiência de ter a implementação do futsal para o campo, onde aqui na Rocinha nós não temos essa oportunidade, que aqui é só futsal. Infelizmente, tem muita joia que se for lapidada chega, mas não temos. E com isso tudo, eu fui para a Alemanha, onde era o primeiro projeto deles, me pegar, me implementar no futebol de 11 e fazer girar em todos os clubes que eu passei e fazer eu assinar meu primeiro contrato profissional lá na Europa. Só que eles não me deram nenhum resguardo sobre isso, né? Se ia dar certo lá o meu contrato, eu não assinando aqui. Mas aí seguimos com a ideia deles. Foi onde deu errado, tivemos um problema, onde eu estava na Alemanha, fui para a Áustria, no caso, certo, que é pro time do Salzburg, e chegou lá, tinha um jogador da empresa, que era mais velho que eu e valia mais no mercado que eu por eu não ser profissional. Entendi. O time, claro, na inteligência, na lógica, quis ficar comigo por ser mais novo e mais promissor para o clube. Isso criou um contraste dentro da empresa, onde eles brigaram e abriram a empresa. Aí, beleza, me trouxeram de volta aqui pro Brasil, isso dentro disso, dos 13 anos até os 20 anos cuidando de mim. Abriram a empresa simplesmente e me desvincularam da empresa, onde ficou 2 empresários para um lado, 2 agentes, certo, e 2 agentes para o outro. Onde ficou o Johan do meu lado e o Marcos. O Johan não queria mais participar sobre bola e o Marcos sim. Só que o meu material esportivo dos 13 anos aos 20, eles nunca deram na minha mão, entendeu? Ficou certo com eles. E os caras que saíram não me deram e o Marcos tinha com ele, onde ele ia prosseguir a minha carreira. Ele falava que ia me levar para a Itália, para a Atalanta e tal. Beleza. Aconteceu um acidente com a casa do Marcos, infelizmente. Onde a casa dele, que era aqui em São Conrado, no apartamento, explodiu a tubulação de gás simplesmente e o cara morreu. Puta merda. E os vídeos meus que estavam com ele ali no notebook e tudo mais, a minha história se foi. Todo o seu material se perdeu ali nesse acidente. Nesse acidente. Caraca, como que ficou sua cabeça depois desse acidente? Você como pessoa, assim, você chegou a pensar que ali seria o fim da tua carreira no mundo do futebol? Como que você reagiu a esse acidente? E a perda do cara que acredito que era um amigo também seu, né? Que criou uma amizade. Foi ele que me achou aqui, na verdade, num campeonato Copa Rocinha, que foi meu primeiro Copa Rocinha aqui na comunidade, onde era organizado por umas pessoas. Ele me achou com 13 anos e ele que me levou para a empresa. Certo. Então foi o primeiro agente, assim, sim, que acreditou na minha carreira. E as expectativas também, né, daqui da comunidade, tudo mais, como era tudo. Entrei em depressão, não queria mais jogar bola. Caraca. Queria parar, total. Onde eu já tinha amigos e conhecidos que eram envolvidos, quase me envolvi. E meu pai falou, filho, volta a treinar e tal. Meu pai, volta a treinar, fica tranquilo, Deus vai abrir uma porta, mas tenta voltar, você tem talento, todo mundo fala que tem, e eu acreditei. Aí foi onde um conhecido da comunidade abriu uma oportunidade para mim no Atlético Goianiense, certo, que foi onde eu fui, sem agente, sem nada. Ele falou, cara, eu só tenho uma oportunidade de um teste. Se você quiser ir, você não é profissionalizado, mas tem lá. Os times que eu passei todos foi pela base, só pela base, não era profissionalizado. Só eu recebia, quando eu recebia pela empresa. Entendi. Aí fui para lá, para Goiânia. Cheguei lá no Atlético Goianiense, bingo, passei. Caraca, velho. No meu primeiro dia de teste, o cara me pegou, perguntou de onde eu era e tal, foi e passei. Aí colocaram um agente lá de Goiânia mesmo para cuidar de mim, que o nome do rapaz era Thales. Ele era presidente da Aparecidense, certo, na época.
cuidou de mim, começou a cuidar de mim, me profissionalizaram, conheci o Marcelo Cabo lá, que era o treinador do profissional e tal, era no Sub-23, eu tinha 21 anos, isso, com 21, que eu fiz 21, eu queria ter parado, continuei, fui com 21, fui pra lá. Aí joguei o Sub-23 Goiano, onde eu cheguei na final, contra o Vila Nova, perdemos pro Vila Nova, e tive a oportunidade de me profissionalizar, ter um contato no profissional, onde foi sempre o meu sonho. Entendi. Só que aí o Thales não era boa pessoa, infelizmente. Caraca, velho. Tem essa no futebol, né? Voltei de férias pro Rio de Janeiro, era fevereiro quase na época de carnaval. Meu primeiro filho ia nascer em março. E eu pedi a ele para ver se ele conseguia me segurar aqui no Rio para me ver só o nascimento do meu menino e ir embora. E ele, não pode. Aí eu, beleza, cara, mas por que não? São só mais 3 dias e tal. Que ele queria que eu voltasse antes de acabar fevereiro e meu filho estava para nascer até dia 5. E realmente nasceu. Nasceu dia 4 de março. Não deixa eu mentir, nasceu dia 4. E eu voltei antes por causa dele, meu filho nasceu. Mas só que antes de viajar eu descobri uma façanha, onde eu tinha direito de um apartamento e de um salário. Esse salário, ele bocoitava, e o apartamento onde era pra eu morar, eu não morava. Eu morava embaixo da arquibancada do Ancioli. Pô, o cara tava te enganando e você nem sabia. E eu passava um perrengue danado. Eu fiquei lá 1 ano e 2 meses num perrengue morando embaixo da arquibancada, onde às vezes à noite dava uma fome, que nós atletas, quando treina tem uma fome danada, chegava umas 8 horas da noite, queria comer, não tinha. Tia da merenda já tinha ido embora. Entendeu? Tinha que dar meu jeito com as ajudas aqui do Rio, entendeu? Pra poder se virar lá. E eu não sabia que eu tinha nem direito ao meu salário. Caraca. Eu falava, pô, eu sou contratado profissionalmente, cadê meu salário? Esse é o lado obscuro do futebol, né, mano? Que muita gente só vê esse futebol bonito na televisão, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, o Gabigol, Pedro Arrascaeta, que recebem milhões, mas aqui tá uma prova viva, e eu também passei por isso, desse lado obscuro do futebol que a mídia não retrata, mano. E tá aqui um cara que hoje você vem vencendo ainda através do futebol, né? E o Além das Quatro Linhas, ele tem esse papel de mostrar que é possível vencer além das 4 linhas. Como que você deu a volta por cima, superou a depressão e hoje está aí jogando no futebol de várzea, atuando não só no Rio, mas também fora e em cima disso? É possível viver do futebol de várzea somente aqui no Rio? Ou você também precisa ir para outros estados para levantar um dinheiro e ajudar na sua renda mensal da sua família? Beleza. Primeira pergunta foi como eu saí da depressão. Isso é muito importante para mim, porque eu acho que é no que nós acreditamos. E eu particularmente acredito em Jesus Cristo. Amém. Na palavra dele, para mim, é fundamentada na verdade. É a única coisa que conseguiu me libertar das culpas que não eram minhas. Certo. Entendeu? Eu tinha um peso muito grande nas minhas costas por não ter alcançado o objetivo que eu sempre trilhei, sempre sonhei, que era jogar uma Copa do Mundo, um Brasileirão, uma Champions League, entende? Ver uma Champions League pra mim dói, só ouvir a musiquinha. Caraca, já choro, mano. E você esteve lá próximo, né? Próximo, eu fui pra Alemanha, na Alemanha. Fui pra Salzburgo, né, também. Joguei em times top, Wolfsburgo, União Berlim, fui pra Salzburgo, né, também pro Red Bull. Então, a palavra me libertou do que não era meu, do fardo que não era meu. Aí, a partir daí, eu me permiti novamente. Sobre se dá para viver da várzea aqui no Rio. Infelizmente, não. Certo. Tá faltando muito ainda. Valorizar um pouco o tempo do jogador, porque eles pensam que o jogador está pronto. Mas ele precisa treinar, ele precisa trabalhar para as despesas, que nem sempre o futebol aqui no Rio, infelizmente, a várzea não ajuda. E eles querem jogadores top, pronto, né? Para jogar 40, 45, 45, mas não dão essa assistência, suporte, né? esse suporte. Sim. Aqui no Rio, infelizmente, hoje não dá para viver do futebol amador. E hoje você recebe convite para jogar fora. Sim. Eu vi que recentemente você estava em Cuiabá. Como que foi? Sim. Como que chegou para você esse convite? E como que você reagiu a isso? Pô, ir jogar em Cuiabá, um campeonato amador, mas o time te deu toda a estrutura, todo o suporte. Como que foi essa experiência? Pô, foi maravilhoso, porque primeiro eu não estava cogitando pela oportunidade. Eu fui jogar em um campinho de barro que tem aqui na Rocinha, conhecido como Moarama, onde é um celeiro de craques também, muito top, que é de barro, né? É o único de barro aqui na comunidade ainda. E foi lá, eu fui jogar um torneio, na verdade, e no meu time tinha um rapaz de Cuiabá, onde ele jogou, nós fomos campeões do primeiro torneio, só que eu tinha um outro torneio para jogar no Complexo do Alemão. Certo. Que era de 11, maior. Aí o rapaz falou que tinha gostado do meu futebol, só que ele queria ver um pouco no de 11, no maior e tal. Aí eu falei, então, tô indo num campeonato lá no Complexo e vai ter o ao vivo lá. Se o senhor quiser olhar e ver se dá o ok, ele foi e viu.
Aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade através disso. Recebeu bem lá? Fala pra nós. Top, top, top. Só agradecer a família Cuiabá lá, todo mundo, Manaíra, entendeu? Pô, top, top, tá? Moradia, perguntaram qual era minha despesa mensal, primeiramente para mim lá, porque eles queriam o meu serviço por 45 dias. Certo. Ele falou que eu tava indo, né, para Trabalhar, para me ficar bem, primeiramente, não ficar com a cabeça preocupado aqui com a minha com as família, crianças, filho. meus filhos e tal. Aí ele falou, quanto que é a sua despesa? Eu falei X, exatamente X, caiu no meu Pix. Na hora. E quando chegou lá, ele me deu toda a assistência. Quem sabe como é que é Cuiabá, calor pra caramba, até chovendo é 40 graus, Sim, entendeu? sim. À noite é 40 graus. Exato. Cheguei lá, casa com piscina, coisa que eu nunca tive. Caralho, Nunca tive oportunidade. Jogando na várzea, abriu a porta, piscininha, pum, na várzea. Casa pra você. Casa pra mim, almoço, café da manhã, janta. Ligar se tá faltando alguma coisa, chegava pra hora. Sua entendeu? preocupação era só treinar, se cuidar e jogar. Isso, e jogar. Caralho. Academia paga. De manhã eu treino no campo, o campo era do lado da minha casa, entendeu? Muito top, bem organizado. E o time não era só eu que fui de fora, não. Vários outros, de São Paulo e tal. Os caras bem recepcionados, todo mundo. Vale a pena sair do Rio e jogar lá em Cuiabá? Vale a pena. Da hora. Só agradecer. Da hora, moço. Valeu. Obrigado pela tua história, muito irmão. obrigado Sucesso, pela oportunidade, viu? tá bom? Deus Junto, abençoe. Deus abençoe. Amém. Top.